Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Brothers na Quinta Dimensão. Meu nome é Saeto e seguimos hoje com a segunda semana da nossa jornada de ascensão espiritual, com os ensinamentos do nosso querido mestre Serafis Bey. Começaremos agora a estruturar mais uma etapa do seu processo de sublimação dos corpos inferiores. Peço-lhe que, em nenhum momento ou por qualquer motivo que seja, esmoreça, desestimulando-se a continuar procedendo ao treinamento. As dificuldades que surgirem são transponíveis, tenha certeza disso, e mantenha-se convicto de que chegará ao fim da sequência de 7 semanas percebendo-se vencedor. Passarei a abordar o reconhecimento do corpo emocional e os modos de proceder à aquisição de tal habilidade, ou melhor, de reabilitá-la. Após estar perfeitamente conectado com cada um dos seus corpos inferiores, poderá, enfim, transformar seus padrões de existência, pois terá conquistado autodomínio sobre si mesmo. No entanto, por enquanto, faz-se importante que siga criteriosamente a sequência dos exercícios, os quais lhes apresentam as partes de um processo que, na verdade, não é tão linear assim. Façamos uso de tal linearidade apenas como recurso didático para a sua compreensão. Afinal, seu pensamento inferior necessita desse tipo de mecanismo, de modo a que possa traduzir aos seus sentidos aquilo que será preciso aprender, e a fim de libertar-se. O corpo emocional, ou também chamado corpo astral, é mais sutil do que o corpo físico, e é ele a sede dos sentimentos, cuja origem está na intersecção entre os atos, feitos, realizações concretas e os pensamentos, ideias e valores abstratos. Assim como todos os demais, este aspecto corporal consiste também em uma configuração de luz, a qual é manipulada constantemente pelas articulações executadas da ação dos outros corpos entre si e com o próprio corpo emocional. Você pode tornar-se senhor das concatenações que se estabelecem entre seus corpos, porém, antes de alcançar tal ponto de equilíbrio, terá que aprender a identificá-los. Portanto, vamos em frente com os nossos exercícios dessa segunda semana de processo. 8º dia. Assim como fez no seu primeiro dia, terá de identificar ao seu corpo emocional. Um bom momento para fazê-lo é quando experimentar alguma mudança de humor forte e repentina. Espero que já tenha superado a fase da vida em que tais oscilações de humor são mais frequentes. Por outro lado, também desejo que as oportunidades se façam manifestar ao longo dessa semana, a fim de que tenha mais facilidade de contatar com o seu corpo emocional. Quando conseguir proceder a tal reconhecimento, isole esse corpo dos demais através de sua autopercepção. Sinta-o e perceba que ele se compõe de um conjunto oscilante de elementos sutis, os quais podem ser manipulados através da vontade individual. 9º dia. Neste segundo momento, perceba como seu corpo emocional interage com o corpo físico. Já tendo-o identificado e ao primeiro dos corpos ao longo da primeira semana, agora ficará mais fácil proceder a tal exercício. O emocional se faz perceber através da sensação que um sentimento lhe causa, e as vibrações que o compõem terão forte influência sobre o campo eletrônico que forma ao elemento físico de seu sistema de corpos. Aqui você estará tanto reforçando a habilidade de reconhecê-lo, quanto treinando sua capacidade de manipular a configuração que forma as interfaces entre estes dois corpos inferiores. Sem dúvida, obterá maior poder de percepção dessa interface no dia seguinte. 10º dia. Tendo obtido controle sobre o reconhecimento dos corpos emocional e físico, bem como da intersecção entre ambos, partindo do corpo emocional, agora é o momento de atuar sobre o envolvimento destes dois com o corpo mental. Volte a atentar para apenas este terceiro elemento corporal, fazendo uso da experiência que já adquiriu na semana anterior.
Então busque a interface entre ele e o corpo dos sentimentos. Veja-o estruturando pensamentos, os quais interferem na produção de configurações do corpo emocional, originando sentimentos. Perceba-os como uma manifestação sutil a qual tem acesso consciente se assim o desejar. 11º dia. É hora de mesclar os 3 componentes como já fez no 4º dia do processo. Porém, agora nos interessa que realize tal ação partindo do corpo emocional. Ele deve ser o foco central da sua atenção, de onde perceberá a dinâmica da luz que dá forma ao corpo mental e ao corpo físico. Quando conseguir adquirir tal percepção, poderá, enfim, reconstruir a conexão entre os 3 corpos, de modo a visualizar ao seu corpo etérico. Mas continue exercitando o reconhecimento do corpo emocional, sentindo como ele se lhe parece enquanto parte deste complexo de 3 corpos que resultam na configuração de um 4º corpo, o etérico. 12º dia. Tendo reconhecido o corpo etérico, veja o corpo causal, o qual contém toda a ordem dos fatos e das leis que devem direcionar a estruturação das configurações dos outros 4 corpos. Ele pode ser percebido como a parte da sua dinâmica interna que conduz espontaneamente aos modos, através dos quais você vai interagir com a realidade que lhe contém a partir das interações que se formam entre os 3 corpos inferiores. Sei que essa parte do processo não é tão simples, mas esforce-se e veja que esse mecanismo reside também em um dos seus corpos, o corpo causal. Reconheça-o e perceba como ele e o corpo dos sentimentos interagem. 13º dia. Partindo da interação que verificou no dia anterior, poderá perceber o corpo que está em contato com a esfera das precipitações, o denominado corpo crístico. Analisando o mecanismo sutil que compõe os demais corpos, incluindo os das causas, sinta que um sentimento pode ser transformado em outro por meio da manipulação da configuração energética das interações entre todos os corpos. Verá que a precipitação de uma emoção pode ser percebida como sendo um mecanismo dinâmico sobre o qual você tem poder. 14º dia. Parece complicado, mas depois de passar pelas etapas anteriores, ficará fácil verificar que há luz em todos os mecanismos que constituem a construção dos seus atos, sentimentos e pensamentos. O corpo da transmutação, o 7º corpo, deve ser reconhecido a partir da síntese de todas as intersecções anteriores. Para no caso específico dessa semana de exercícios, seu foco central de percepção deve ser o corpo emocional. Não se esqueça disso. Verifique como suas emoções são transmutadas partindo de todas as interações sutis estudadas. Tenha boa sorte nas suas tentativas e quando tiver alguma dificuldade, reflita seriamente sobre a situação que tenha causado. Espero poder ajudá-lo em seu processo e para tanto me disponibilizo a sanar suas dúvidas. Experimente endereçar-me sua atenção em momentos introspectivos e de meditação. Tente apresentar-me suas dúvidas através dos seus pensamentos. O modo de comunicação que adotamos nas esferas ascensionadas é a telepatia, e portanto não terei dificuldade de compreendê-lo. Aproveite também exercitar mais essa habilidade que é inerente à alma humana, fazendo bom uso da mesma. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós finalizamos aqui a 2ª semana. Na semana que vem nós teremos a 3ª semana, então exercitem desde a 1ª semana até a 2ª para que a gente possa continuar. Peço que você se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos e o mais importante, gratidão por existir.